Ele faz dois votos, o da paz e o da devoção. Mas e se a paz te exigir sangue? E se a devoção te obrigar a empunhar uma espada? Hoje você vai descobrir a história de 3 monges, homens que trocaram a meditação pela batalha, que usaram a fé como escudo e a espada como arma. E mais importante, você vai ver como a devoção se tornou a arma mais mortal da história. Fique até o fim para entender o paradoxo final de um monge que, mesmo sendo o guerreiro mais temido, escolheu a morte para provar que a paz é mais forte que a violência. A China da dinastia Tang, no ano 620, era um mar de caos. No epicentro dessa tempestade estava o Monte Songshan, lar do templo Shaolin. Ali, a arte marcial, o Shanquan, não era para matar, mas para a autodefesa, uma filosofia de paz e um segredo silencioso. Mas a guerra não pede licença e não respeita segredos. Quando o príncipe Li Shimin, futuro imperador, foi encurralado por rebeldes, sua única esperança se encontrava na arma mais improvável: 13 monges Shaolin. Com o destino da China em jogo, eles quebraram seu voto de não usar a violência e, com bastões de madeira, desafiaram um exército de mais de 1000 soldados armados. Eles venceram e o resultado foi tão chocante que a lenda se tornou realidade. Eles não apenas venceram a batalha e libertaram o príncipe. Em gratidão, o imperador não só lhes deu terras e ouro, mas os consagrou como o primeiro grupo da história chinesa a receber título militar oficial do império, o braço sagrado do trono. Mas havia um preço. O que parecia uma honra se tornou uma maldição. O templo, antes visto como um santuário de paz, foi transformado em um alvo militar. O nome Shaolin, que antes significava equilíbrio, passou a representar poder e ameaça, trazendo sobre si a perseguição de inimigos perigosos. A história de Shaolin nos mostra o que acontece quando um voto de paz é forçado a se tornar um fardo. E se a fé pode virar arma, até onde ela ainda é fé? Na próxima história, você vai conhecer homens que nasceram para curar, mas se tornaram máquinas de guerra, em nome da misericórdia. Jerusalém, 1099. A primeira cruzada toma a cidade com sangue. Enquanto exércitos comemoram sobre cadáveres, surge uma ordem com um propósito diferente. Eles vestiam mantos negros com cruzes brancas, cuidavam dos pobres, alimentavam peregrinos e curavam os feridos. Eles eram os hospitalários, monges médicos que viam na misericórdia sua maior virtude. Mas o inferno medieval não permitia a neutralidade por muito tempo. Quando seus hospitais e os peregrinos que protegiam passaram a ser atacados, eles entenderam: a fé sozinha não os salvaria. Empunharam espadas e fundaram uma ordem militar. Assim nascia a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, uma força tão brutal e devota que se tornou temida até pelos seus aliados. Eles foram os primeiros a criar hospitais militares móveis da história, onde cristãos e muçulmanos eram tratados lado a lado. Eles curavam seus próprios inimigos. Mesmo depois de esfaqueá-los no campo de batalha, eles jamais abandonaram sua missão de curar. Mas o maior desafio deles viria em 1522, na ilha de Rhodes, 600 cavaleiros contra 100.000 soldados otomanos. Eles resistiram por 6 meses, numa das defesas mais incríveis da história, e, por fim, perderam. Mas isso não foi o fim. Eles se reinventaram em Malta, criaram uma frota naval e venceram as maiores potências da época. O que os hospitalários provaram foi que uma organização unida pela fé pode ser inquebrável. Mas a próxima história é sobre um único homem, um monstro, que provou que a fé pode desarmar até o assassino mais brutal. A história mais inacreditável de todas. Egito, século IV. O nome de Moisés era sussurrado com terror. Ele era um ex-escravo núbio, expulso por má conduta e conhecido por sua força brutal. Gigante, violento e líder de uma gangue de mais de 70 assaltantes. Ele e seu grupo saqueavam caravanas e aldeias, e era temido até por outros criminosos. Muitos tentaram capturá-lo, ninguém conseguiu. Mais um dia, fugindo de soldados, Moisés se escondeu em um mosteiro, em Setis, e ali algo aconteceu.
A paz e o silêncio do lugar desarmaram um homem que só conhecia a guerra. Ele pediu para ficar. No início, zombava dos monges, mas depois passou a imitá-los e, por fim, a superá-los em disciplina e humildade. Sua transformação foi tão dramática quanto sua vida anterior. Dizem que São Moisés jejuava por dias seguidos, dormia no chão de pedra e se autoflagelava como penitência. Certa vez, ao ser ofendido por outro monge, ele respondeu: "Sou como um cão. Se me expulsam, eu fujo. Se me chamam, eu volto." Sua humildade e redenção inspiraram centenas, e ele se tornou um mestre em sabedoria monástica. Ele que um dia matou um homem, agora se autoflagelava por seus pecados. Mas sua redenção teria um preço. O destino ainda tinha um último teste para ele. Uma decisão que levaria à morte, mas que provaria a todos que a paz pode ser mais poderosa que a espada. Ano 405. Um grupo de bandidos, como o que ele mesmo liderou no passado, invadiu o monastério de Cetis. Eram homens armados, sedentos por sangue e destruição. Os irmãos correram até Moisés, agora um ancião, pedindo para que ele os liderasse na defesa. Mas ele os olhou com serenidade e disse: "Aqueles que vivem da espada, por ela morrerão." Ele ordenou que os outros monges fugissem, e ficou com 7 de seus irmãos. Não pegaram armas, apenas oraram e esperaram. São Moisés, o ex-líder e assaltantes, foi morto com mais de 50 golpes de espada, sem James levantar uma mão para se defender. Ele e seus 7 irmãos foram massacrados, mas com coragem e em paz. A tradição diz que a história não terminou ali. Após sua morte, muitos dos agressores se converteram, atormentados por sonhos e visões. Um deles teria dito: "Nunca vi olhos tão calmos diante da morte." A rendição de Moisés se tornou sua maior arma, convertendo seus assassinos. Ele tornou-se símbolo de conversão radical, um santo reverenciado até hoje pela Igreja. A resposta para o que aconteceu com aqueles homens já não está perdida na areia do tempo. A resposta talvez seja a fé. Esses homens foram empurrados para a guerra pelo peso da própria fé. Eles nos mostram que o verdadeiro poder não está em ferir, mas em sacrificar. A coragem deles não foi matar, foi manter-se puro em um mundo que exigia sangue. E agora você conhece o paradoxo. Às vezes, a alma mais santa é também a mais letal. A história de qual desses monges te tocou mais? Deixe seu comentário e vamos honrar esses nomes juntos. Se você acredita que heróis como esses não podem ser esquecidos, curta este vídeo e se inscreva agora, porque aqui a história não morre, ela renasce. E você faz parte disso.